Já imaginaram se fosse possível utilizar a mente para prever o futuro? Bem, hoje nós vamos explorar um protocolo projetado exatamente com este propósito, a visão remota associativa, ou ARV como é conhecida. Vamos entender então como ele funciona. 120 mil dólares. Para a gente começar a entender o potencial do ERV, é bom olhar para um resultado concreto. E este aqui é impressionante. Em 1982, um projeto que usou exatamente este protocolo gerou um lucro de 120 mil dólares. E olha, não foi um golpe de sorte, não. Esse valor veio de 9 acertos consecutivos em previsões no mercado super volátil, o de futuros da prata. A pergunta que fica é, como? Como isso é possível? A resposta, e isso é o mais interessante, não está na sorte nem na adivinhação. Está, na verdade, num método. Um método estruturado e francamente surpreendente. Ok, para a gente entender a visão remota associativa, a tal da ARV, a gente precisa primeiro dar um passo atrás. Vamos entender o conceito fundamental por trás dela, a visão remota. Então, o que é visão remota? Bem, é um protocolo mental. E não é algo novo, não. Foi desenvolvido lá nos anos 70, num lugar de muito prestígio, o Instituto de Pesquisa de Stanford, o SSI. O objetivo é simples na teoria, mas profundo na prática. É treinar uma pessoa que a gente chama de visualizador remoto para descrever um alvo que está distante ou totalmente oculto, usando nada além da própria mente. E é aqui que a gente precisa fazer uma distinção que é fundamental. A visão remota, digamos tradicional, foca em descrever alvos físicos. Pense num lugar, num objeto. Já a visão remota associativa, ela pega esse conceito e leva para um outro nível. É uma adaptação, uma variação criada especificamente para uma coisa: prever o resultado de um evento futuro. Pode ser o placar de um jogo, pode ser o movimento do mercado financeiro. Certo. Mas como exatamente o ARV transforma uma habilidade mental em uma previsão concreta? O segredo está todo num protocolo muito rigoroso. E essa estrutura que nós vamos analisar agora, passo a passo. Olha só, o processo todo é dividido em 5 fases bem definidas. Vamos lá. Primeiro, a associação. Aqui, a gente pega 2 resultados futuros possíveis e cada um deles é associado a um alvo diferente, geralmente uma foto. Depois, a segunda fase, a tarefa. O visualizador remoto recebe uma instrução bem específica, descrever o alvo que ele vai ver no futuro. A terceira fase é a visão remota em si. É a sessão, o momento em que as impressões são registradas. Em quarto lugar vem o julgamento. A descrição feita pelo visualizador é comparada com os 2 alvos possíveis, para ver com qual deles ela se parece mais. E por último, mas talvez a fase mais importante, o feedback. É aqui que o visualizador finalmente vê a foto correta. Isso é crucial, porque ajuda a reforçar e a treinar a habilidade. Para deixar isso bem mais claro, vamos usar um exemplo prático. Imagina um jogo importante, tipo o Super Bowl. A gente associa o resultado time A vence a uma foto, digamos, de um prédio. E o resultado time B vence é associado a outra foto, de cavalos correndo. O ponto-chave é, o visualizador remoto não sabe de nada disso. A única tarefa dele é descrever a imagem que ele vai ver depois que o jogo acabar. Aí, se a descrição dele bate com a dos cavalos, a previsão é que o time B vai ser o campeão. É exatamente assim que uma percepção abstrata se transforma numa previsão concreta. Ok, a teoria é interessante, mas e na prática? Isso funciona mesmo? Bem, o protocolo ERV já foi testado em muitos cenários do mundo real. E olha, alguns dos resultados que foram documentados são, para dizer o mínimo, surpreendentes. 79,16%. Guardem este número. Essa foi a taxa de acerto de um estudo de 2019 que usou o ARV para prever os movimentos da Bolsa de Valores. De 48 previsões tentadas, 38 foram corretas. E do ponto de vista estatístico, um resultado assim está muito, mas muito além da mera coincidência. E os exemplos no mercado financeiro não param por aí. Lembra daquele primeiro resultado que a gente viu? Pois é, também em 1982, num outro experimento, este liderado por um dos pioneiros do SRI, o Dr. Harold Puthoff, o ARV foi usado para prever contratos futuros de prata. O resultado, em apenas 30 dias, foi um lucro de 250 mil dólares para o investidor. E as aplicações do ARV, como podem imaginar, vão bem além de um único campo. O protocolo já foi e continua sendo testado em mercados financeiros, claro,
mas também em apostas esportivas, em previsões eleitorais e até mesmo no mercado super volátil das criptomoedas. Isso mostra bem a versatilidade do método. Mas claro, nem tudo são flores. O processo não é perfeito, longe disso. E para a gente ter uma visão completa do assunto, é essencial entender também os desafios, os obstáculos que fazem do ARV uma prática difícil de dominar. O principal desafio, o grande vilão da história, tem o nome: deslocamento ou displacement. É um fenômeno muito curioso. Ocorre quando o visualizador descreve um dos alvos com uma precisão incrível, só que é o alvo errado. É o alvo que estava ligado ao resultado perdedor. Em outras palavras, é como se ele descrevesse perfeitamente a imagem associada ao time que vai perder, o que, claro, leva a uma aposta totalmente incorreta. E olha, este não é um problema novo não. Décadas atrás, o grande pioneiro da parapsicologia J.B. Rhine, ele já tinha notado isso. Ele descreveu como a tendência do sujeito de acertar os alvos antes e depois daquele que está mirando. Isso só mostra o quão antigo e complexo é este desafio. Outra dificuldade enorme está na fase do julgamento. Pensem bem, como é que se avalia, de forma objetiva, se uma descrição mental combina com uma foto? É um processo muito subjetivo, né? O sistema de classificação original, lá do SRI, por exemplo, foi criticadíssimo por causa disso. E essa crítica toda forçou os pesquisadores a buscar métodos mais e mais estruturados, tudo para tentar reduzir essa margem de interpretação pessoal. No fim das contas, a visão remota associativa nos deixa com uma questão bem profunda. Protocolos como o ARV sugerem que a intuição, e quem sabe até a precognição, talvez não seja só um lampejo de sorte. Talvez seja, na verdade, uma habilidade que pode ser treinada, que pode ser aprimorada. E isso nos leva à grande pergunta final. Será que a intuição pode ser de fato sistematicamente treinada? E se a resposta for sim, quais são os verdadeiros limites do que a nossa mente pode perceber?